Olá, pessoal! Eu sou a professora Tamara Lima e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os esportes de campo e de taco, uma nova classificação que inclui os esportes que têm um implemento, que é o taco, certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tipo de esporte. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje é compreender, os elementos da lógica interna do cricket, que o inclui na categoria de esporte de campo e taco. Conhecer algumas regras e examinar movimentos do cricket e vivenciar algumas modalidades esportivas dessa prática. Criar possibilidades para realizar de forma adaptada esse esporte, no caso, no ambiente da sua casa. A gente vai depois, fazer alguns movimentos para que a gente possa ter essa experiência também dentro da sua casa. Vocês conhecem esse esporte que eu falei o nome, que a gente vai compreender e estudar hoje? Vocês já viram? Observem essa imagem, essa primeira imagem, que o rapaz está com um taco na mão e tem outro atrás dele e tem essa estrutura de madeira. Em que ele fica à frente dela, certo? Vocês já viram em algum filme ou já praticaram algum esporte que tenha semelhança com esses que eu estou apresentando aqui nas fotos? Esses esportes são populares aqui no Brasil, na nossa região, na nossa cidade, Picos. Vocês têm costume de ver essa prática desse esporte nas escolas? Qual é a semelhança? Aqui são 3 tipos de esporte, de campo e de taco. São 3 imagens de 3 esportes diferentes. Qual é a semelhança deles? Como eu falei naquela nossa primeira aula sobre a classificação dos esportes, os esportes de campo e taco, eles têm essa característica, de possuir esse implemento que é o taco. Então, todos esses esportes, eles são praticados com esse implemento, os tacos se diferenciam o tamanho, mas todos eles precisam do taco para a realização. Então, pessoal, por que é importante a gente conhecer esses esportes aqui? Esses esportes não são muito populares, respondendo todas as perguntas que eu fiz para vocês. Eles não são populares no Brasil, quase não são praticados, na nossa região, especialmente na nossa cidade. Por quê? Porque eles exigem estruturas e características especiais que é difícil para gente realizar no nosso dia a dia. Então, a gente acaba deixando muito de praticar esses esportes e os alunos das escolas brasileiras da nossa região acabam não tendo essa experiência, Em algumas cidades de São Paulo tem um esporte que é um esporte de rua, que eles chamam de bate, que é mais ou menos parecido com esse, mas é uma brincadeira de rua, certo? Esses esportes de campo e de taco, eles são essenciais para que a gente tenha a mobilidade de trabalhar com esse implemento, de ter precisão, de ter agilidade, de ter força. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho dessa prática e trazer uma novidade para vocês, certo? Com certeza, vocês já devem ter visto em alguns filmes, a prática desses esportes. Então, aqui colocando o nome desses esportes, a primeira foto é o cricket, o jogador ele está lançando a bola, com o taco, que é o que a gente vai conhecer mais a fundo na nossa aula de hoje. A segunda imagem é o beisebol, que é muito popular nos Estados Unidos. A gente acaba assistindo em alguns filmes, a prática desse esporte. E o último é o softball, que é um pouco parecido com o cricket, com algumas características diferentes. E o beisebol também.
São 3 tipos de esportes que utilizam o mesmo implemento, que é o taco, e são praticados dentro do campo. Por isso que estão nessa classificação de esporte de campo e de taco. Vamos conhecer um pouquinho na aula de hoje sobre o cricket. Então, pessoal, qual é o objetivo desse esporte de campo e de taco? O objetivo deles é rebater a bola lançada por outro jogador da equipe adversária o mais distante possível, para que os integrantes da sua equipe possam percorrer bases, que é pontos, certo? Específicos, e somar pontos. Nessa corrida deve ser feita no intervalo de tempo em que os defensores não conseguem ter o domínio da bola. Então, ao mesmo tempo que a bola está percorrendo um lado a outro depois dela ser lançada pelo adversário, você está correndo de um ponto a outro, certo? Esses são o objetivo do cricket. Com relação ao cricket, que é um dos esportes que eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor. O cricket, que esporte é esse, né? Ele tem origem em um jogo medieval praticado na Inglaterra, chamado de softball, que no século XVIII, os nobres ingleses começaram a adotar o cricket como um esporte da realeza, então dos grandes, né, das pessoas de grande economia, né, pessoas ricas, príncipes, princesas daquela época. Suas regras foram modificadas em vários períodos até a implementação das regras oficiais, que eu vou citar algumas aqui para vocês. Esse esporte, como eu falei, ele tem essa origem da grande nobreza, né, de um jogo medieval. Por quê? Porque precisa de um campo grande, né, precisa de materiais específicos. Então, ele não é um esporte popular, ele é um esporte para a grande nobreza. As partidas de cricket são disputadas em um campo oval, como a gente pode ver aqui nesse canto esquerdo, né? Esse campo verdinho, esse campo oval, ele tem esse formato oval e requer o uso do taco e de uma bola apropriada. Essa aqui da segunda imagem que vocês estão vendo, que é um taco de madeira retangular, que é utilizada, né, para rebater a bola, uma bola de couro, certo? Pequena, parecendo uma bola de tênis. O jogo acontece principalmente nessa faixa amarelada aqui, ó, do meio, do centro, desse campinho verde, que é o espaço onde os jogadores correm, né, de um ponto. Vocês estão vendo aqui uma linha branca de um lado, uma faixa branca e outra faixa branca do outro. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui com a minha caneta, ó. Aqui, ó. Aqui uma faixa branca, né, e outra faixa. Então, ele lança de um lado para outro, certo? Enquanto ele lança, o jogador adversário corre para tentar pegar a bola. E o objetivo é chegar do outro lado antes que a bola chegue, certo? Esse jogo, ele acontece, a equipe formada por 11 jogadores, só que tem 2 objetivos básicos. Cabe ao atleta realizar o número possível de corrida, né, de runs, que é a corrida de um lado para outro, e os defensores, para que ele possa eliminar os defensores, os adversários. A equipe atacante, a que está jogando, tem a posse da bola nos tacos e inicia o jogo com 2 rebatedores. Enquanto que a equipe que está em defesa pode contar com seus 11 jogadores simultaneamente. Então, os 11 jogadores ficam distribuídos aqui nessa linha verde, enquanto 2 que estão na função de atacante fica no meio, atacando, jogando a bola, né? E os adversários vão tentar percorrer, fazer essas corridas, o maior número de corridas, para poder eliminar o adversário antes que a bola chegue do outro lado, certo? Esse lugarzinho aqui é onde o rebatedor fica, ó, pessoal. Deixa eu circular aqui, ó.
que é as linhas desenhadas. E aqui, ó, ele fica um do lado e o outro do outro, vai rebatendo, certo? Então, enquanto um rebate, corre para o outro lado. E assim sucessivamente. É bem interessante. E se a bola sair do campo sem tocar o solo... Será que eu posso mudar esse negocinho para cá? Não, posso não. Então, se a bola sair do campo, daquele espaço verde, sem tocar, sem cair no chão, aí eles marcam o rebatedor, a equipe rebatedora marca 6 pontos. Bem mais, né? Então, quanto mais longe, melhor. E as principais formas de eliminar os jogadores da equipe atacante. Quando a bola é lançada e acerta aquele lugarzinho lá de madeira, né, que eu mostrei para vocês no início, que é o wicket do adversário. Quando bate ali, né, a gente elimina o jogador que cometeu esse erro. Quando o defensor pega a bola no ar, que ele fica com aquela luvinha, certo? Quando um jogador corre para o outro lado do campo e a bola acerta o wicket, que é aquele espaço de madeira do adversário, do rebatedor, então ele também será eliminado. Quando a bola acerta a perna do rebatedor, ao ser arremessada, né, na direção do wicket, então quando ele erra também, que bate em algum lugar. Quando o rebatedor erra a bola e o lançador que está atrás dele acerta a bola, ou quando acidentalmente o rebatedor acerta o wicket, né, aquele espaço de madeira do próprio companheiro. Então, se acontecer algum erro no rebatedor, ele vai ser eliminado. Vocês lembram que a equipe é formada por 11 jogadores, então o jogo é mais ou menos isso. Cada um que vai errando vai saindo até completar os 11. E aí vence quem tiver mais pontos e quem tiver com mais jogadores no final, certo? É o objetivo desse jogo. Então é importante a gente destacar aqui algumas coisas. A cada eliminação de um rebatedor vai entrando o outro da mesma equipe, até que seja eliminado os 10, né? Do total de 11. Então, vai saindo, porque começa com 1, então ficou 10 fora. Então, quando ele erra, ele vai saindo, vai entrando o outro e assim sucessivamente. Com a eliminação do 10º rebatedor, as equipes alternam as funções. Então, agora a gente vai atacar e o outro vai defender. E assim sucessivamente até chegar aos 10 eliminados. E aí vão somar os pontos para ver quem fez mais pontos. É mais ou menos isso que a gente vê aí nos filmes. Eu acho que tem muito filme americano que mostra esse jogo. É porque a gente não conhece. Mas se vocês tiverem a oportunidade de perceberem, né? Que esses jogos eles estão sempre sendo representados nos Estados Unidos. Então, pessoal, eu trouxe aqui o campo para vocês visualizarem melhor. Aqui nós temos o campo do cricket e duas equipes e os dois juízes. Os juízes é esse aqui, ó, de vermelho e o outro de vermelho. 2 juízes. Os de laranja é a equipe atacante. Vocês estão vendo aqui, ó, esse e esse que estão no campo do meio, ó. Eles estão atacando. E a equipe que está na defesa são os outros que estão aqui, ó, no meio do campo. Os 11 jogadores, certo? Eles estão aqui para tentar pegar a bola do adversário. Quando ele lançar, ele lança para o colega e corre para o outro lado. E aí segue o jogo até que todos sejam eliminados, como eu expliquei anteriormente. Então é mais ou menos assim. Quando os 11 dos amarelinhos forem eliminados, ou os 10, né, que começa com 2, aí os azuis vão vir para cá e os amarelinhos vão ficar aqui no campo. Então começa assim, vai saindo quem vai errando, certo? E é isso, pessoal.
Hoje eu trouxe para vocês esse esporte que não é muito popular no Brasil, um esporte de campo e de taco, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!